Cuidado para não ter um coração duro, endurecido, insensível em relação ao pecado. Bom dia, graça e paz. A gente vai começar aqui hoje, nesta segunda-feira, o nosso devocional baseado em Samuel 24. Vou dar um resumo aqui do capítulo todo para vocês. Saul está perseguindo Davi e Davi está em uma caverna, Saul entra nessa caverna para aliviar o ventre. Eufemismo para que vocês sabem, né? Foi lá, foi ao banheiro. A Bíblia é tão elegante, né? Aliviar o ventre. Ai, meu Deus, é elegância demais. A Bíblia é espetacular. Mas enfim, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Davi corta um pedacinho das vestes de Saul e depois mostra para ele, tá vendo? Olha aqui, ó. Eu cortei um pedaço das tuas vestes para mostrar para ti. Eu poderia te matar, mas não fiz. É mentira, então, que eu quero te matar, tomar seu reino? Isso não é verdade. Isso não é verdade. E aí, diz o texto assim, ó, verso 20. Saul, agora eu sei certamente que reinarás, e o reino de Israel se firmará sobre teu comando. Portanto, jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem extirparás o meu nome da família de meu pai. E Davi jurou. Por que ele sabia? Agora eu sei que você vai ser o próximo rei. Como que ele sabia? Ora, porque Deus havia dito para ele, lá em 1 Samuel 15, 28, então Samuel disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Por conta dos pecados de Saul, Deus rejeitou Saul. E por meio de Samuel, Deus disse, o seu reino vai ser tirado e vai ser dado a outro. Lembra daquele dia em que Davi matou muita gente? Davi estava matando muita gente e o povo cantou, Saul feriu milhares, Davi feriu 10 milhares. Nessa hora, Saul disse assim, o que mais falta? O que mais eles vão dar a ele, senão o reino? Ele ficava com a punguinha atrás da orelha o tempo todo, por conta daquilo que Samuel falou. E Samuel é aquele profeta que o próprio servo de Saul disse assim, tudo que ele fala acontece infalivelmente, ele não erra. Ele não erra. Então, Saul sabia disso. E começou a perceber que Davi seria o próximo rei. Tem outro texto que diz que viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Porque tudo que Davi fazia dava certo. Então, o próprio Saul reconheceu, Deus está com ele. Agora, olha que coisa, isso aqui é uma das cenas mais profundas, porque Davi fala, Saul, meu senhor, meu pai. Porque ele corta as vestes de Saul e sai dali. Aí, de longe, ele fala, Saul. E aí, Saul fala, ô Davi, meu filho. E diz o texto que Saul chorou alto. Diante de tudo isso, Davi falando, eu não quero te matar. Olha a consciência pesada. Não é? Saul diz, você é mais justo do que eu, você vai reinar no meu lugar. E o que ele faz diante de tudo isso? Ó, ele diz para Davi, você é mais justo do que eu, você vai reinar. Enfim, ele reconhece que ele está errado. O que ele faz? Ele diz tudo isso, fala para Davi, jura aqui, jura para mim, quando você reinar, não elimine a minha descendência. Ele tinha certeza de que Deus era com Davi. E o que ele faz diante disso? Diz o texto que ele chora alto, vai embora, e no capítulo seguinte, lá 27, ele continua a perseguir Davi, querendo matar Davi. Como é que pode isso, não? O pecado faz isso com a gente. O pecado é terrível. Eu dei alguns exemplos durante a pregação, até os fariseus, eles viram milagres e não se converteram. O povo de Israel lá no deserto, eles viram o mar se abrir, codornizes trazendo carne, água brotando da rocha. Nem assim eles se arrependeram. Diz o texto que eles ficaram prostrados no deserto por conta da incredulidade, da dureza de coração. Olha que coisa terrível. Como que nós, por amor ao pecado, nós podemos nos tornar insensíveis a Deus? Até o ponto em que, quando a gente abre os olhos e percebe como Saul percebeu, mesmo assim o amor ao pecado é tão grande que a gente tem um momento de lucidez para logo em seguida voltar ao pecado. O endurecimento do coração, a Bíblia usa muito isso, fala muito disso, do endurecimento do coração. E uma das ilustrações disso na Bíblia é a lepra, dessa insensibilidade. A lepra, ela era uma doença de pele altamente contagiosa e que alguns dizem trazia insensibilidade, a pessoa não tinha sensibilidade mais. Era um negócio assim, era uma situação terrível, tanto é que o leproso, ele ficava longe do acampamento, ele ficava longe do povo, porque era altamente contagioso.
E muitas vezes a Bíblia pega essa doença, a lepra, como um símbolo do pecado mesmo, de quão insensível o pecado nos torna, quão insensível o pecado nos deixa. Nós vamos pecando e vamos perdendo a sensibilidade. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu era garoto, na minha escola, eu me converti aos 17, nessa época de escola eu não era cristão ainda. E eu me lembro que eu comecei a fazer bagunça na escola, porque eu comecei, não era nada por revolta de nada, eu simplesmente olhava e falava, isso aqui é um absurdo, isso aqui é coisa, isso aqui é ridículo, isso aqui não ensina nada. O que ensina a gente esquece logo em seguida, isso aqui nem reprova. Se não reprova, nem eles acreditam no que eles estão fazendo, isso aqui é uma farsa. E aí eu lembro que eu comecei a jogar bola, eu ia para a escola, eu fiquei com um caderno desse tamanho assim, eu fiquei uns 3 anos indo para a escola com um único caderno que nunca preenchi nada e passei de ano os 3 anos. Jogava bola, ficava fazendo bagunça. E eu cheguei a um nível de insensibilidade, falta de temor em relação ao que era errado, que quando eu fui expulso da minha escola, mais ou menos expulso, eu fazia tanta bagunça que um dia aí na hora de preencher lá a chamada, a lista de chamada, eu preenchi o meu nome, Rodrigo Davi Mocelin, e embaixo eu coloquei um nome lá com um palavrão lá. E embaixo do meu nome, eu estava tão insensível e tão confortável em relação ao pecado que não tinha mais temor de nada. O pecado faz isso. Pense, por exemplo, num rapaz que vai roubar. Na primeira vez ele sente um medo absurdo. Na segunda, nada. Não sente mais nada. Não sente mais nada. O pecado faz isso. Você vai se tornando insensível. Você vai se tornando endurecido. Esse é, por exemplo, a pornografia é uma coisinha básica e tal. Mas aquilo ali pode ir alimentando coisas tão ruins em você. Uma mágoa. Você fica com mágoa de alguém. Ou arrogância, vai alimentando a arrogância. Inveja. Meu Deus, a inveja corrói os ossos, diz a Escritura. Você fica com inveja, daqui a pouco você duvida de Deus, porque o outro tem ou não tem? Por que Deus deu para ele e não deu para mim? É impressionante como que a gente precisa lidar com o pecado de maneira correta. Exemplo, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, fique chateado até 6 da tarde, no máximo. A figura de linguagem aqui é para retratar. É normal, a gente fica chateado, mas não fique carregando isso. Veja o estado de Saul. Ele ficou alimentando o pecado. E aí, mesmo diante de todas as evidências, ele até chorava. Ele, você está certo, Davi. E o que ele fazia? Logo em seguida ele voltava a pecar. Olha o que a insensibilidade faz. Portanto, é inevitável, nós erramos muito, nós erramos demais. Erramos demais, somos tão terríveis. Mas devemos lidar de maneira correta com esses erros contínuos. Pedir perdão e todas as vezes que errarmos, seja com o próximo, com os nossos filhos, com os nossos pais, nosso cônjuge, nossos irmãos, pedir perdão, perdoar quando necessário e seguir em frente. Mas sempre lidar com esse coração cheio de temor diante do pecado, de saber, Senhor, isso aqui está errado e eu fiz de novo, eu peço que o Senhor me perdoe. E não é porque eu fiz de novo que eu vou me acostumar com ele, porque a gente começa a se acostumar. Não, está errado e eu peço que o Senhor me ajude. Eu peço que o Senhor me dê graça para vencer esse pecado. Então, a história de Saul nos lembra de como o pecado nos torna insensível. Insensível. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia. Bendizemos o teu santo nome, pedimos que a tua bênção esteja sobre nós. Em mais esta semana, ó Deus, onde nós estivermos, no trabalho, em casa, na rua, ó Deus, abençoe nossos caminhos. Senhor, o que nós podemos fazer sem o Senhor? Ó Deus, o que nós podemos fazer sem a tua bênção? O que podemos realizar sem o Senhor? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Uns confiam na beleza, outros no próprio dinheiro, outros em uma pessoa. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, pela multidão de nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos instrua, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, o Senhor prometeu o Teu perdão sobre nós. E nós cremos na Tua promessa. Nós cremos, ó Pai, na Tua provisão. E estamos aqui, como pecadores imundos que somos, pedindo o Teu perdão e a Tua graça. Sabendo que o Senhor nos redime de nossos pecados, que o Senhor já nos redimiu de nossos pecados. Ó Deus, sê conosco. Dá-nos um coração sensível e quebrantado diante do Senhor. Faz de nós pessoas com um coração de carne
e não com um coração de pedra. Livre-nos, Senhor, de nós mesmos, livre-nos de nossos pecados e ajude-nos, ó Pai, a caminhar em humildade e quebrantamento diante do Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre nós em mais uma semana, onde quer que estejamos, em nome de Jesus. Valeu, gente. Até amanhã, se Deus quiser.